Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um programa Estrada de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, aqui em Guaxupé, a Rua Tiradentes 620, e como toda semana, na quarta ao vivo, e nós fazemos o nosso convite que você participe, compareça à palestra pública que acontece às quintas-feiras, às 8 horas da noite, neste endereço que nós citamos. Começando o nosso programa, quem vai trazer a colaboração para nós é o André. Muito obrigada, viu, André? Eu que agradeço, Darie. Boa noite a todos. O assunto que o André preparou para nós, livre-arbítrio e determinismo. Nós falamos que a gente, como espírita, gosta muito de falar sobre isso, porque é muito importante para o nosso entendimento da doutrina em si, né, André? Com certeza, Darie. Vamos trabalhar um pouquinho esses dois conceitos? O que é livre-arbítrio? Vamos lá. Na nossa vida, nós passamos sempre por situações, né, que talvez treinem bastante essa forma como nós percebemos e vivenciamos livre-arbítrio e determinismo, né? Vamos começar pelo determinismo. Determinismo seria mais ou menos o seguinte: tudo o que acontece comigo, tudo que acontece na minha vida já está pré-estabelecido, né? E aí nós falamos, então isso aí deve ser um conceito de quem não é espiritualista, de quem não acredita em Deus, ou quem acredita muito e se coloca numa situação de que Deus resolve, como o Senhor dos Exércitos, né, o Deus de Moisés, e tudo está definido. Mas na verdade nós ouvimos até de pessoas não espíritas que questionam, falam, olha, então se já sabe o que vai acontecer, porque aconteceu tal coisa em outras encarnações, em outras vivências, então está tudo determinado. Aí nós assustamos um pouquinho, falamos, opa, então nós vamos ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho da visão espírita do determinismo e do livre-arbítrio, mas definindo seria isso. Determinismo, tudo já está definido. Nós seríamos assim mais ou menos como marionetes, né? Olha, é assim, vira para cá, vira para lá, está tudo definido, não tem o que mexer, não tem o que mudar. E o livre-arbítrio, no contraponto, né, seria o oposto disso. Seria, olha, eu sou o senhor das minhas atitudes. A partir das minhas escolhas, eu consigo traçar a minha liberdade de escolher, de agir, de ser responsável, inclusive, por tudo que acontece comigo. Então é bem diferente. Em uma situação determinista, né, tudo está determinado. Eu não tenho participação nessa história, né? E na visão livre-arbítrio, eu tenho a participação direta em tudo que está acontecendo comigo. Nossa, esse assunto aí é muito, muito atual e muito importante, né? Essa semana mesmo eu conversava com um amigo que também é espírita, mas talvez fazendo um pouquinho de confusão de conceitos, entendendo assim então, que o que eu fiz na outra vida vai acontecer para mim determinada coisa nessa vida e eu posso fazer o que eu quiser para mudar, que não vai mudar, porque se mudar é porque é prova, não é expiação. Isso. Então depois, por favor, até isso eu vou pedir para que você coloque, né? Okay. Independente de ser uma coisa ou outra, se a gente investir mesmo, trabalhar muito, a gente tem condição de fazer a mudança sim, né? Exatamente. Essa que é a visão, né? Nós trabalhamos muito esses conceitos. Nós estamos vivendo no momento no mundo de provas e expiações, ou seja, situações em que nós somos provados o nosso momento, a nossa maturidade em todas as situações a que nós somos expostos. São as provas. E situações de expiações em que nós participamos de um enredo, né, de um passado e temos essa participação direta e estamos colhendo alguma coisa. Agora, isso que gera confusão. Fala, olha, então é uma expiação, tá certo, então eu fiz isso, eu tenho que passar por isso, ou seja, tudo está determinado. Mas aí acaba se abstraindo, se tirando, né, removendo, melhor dizendo, toda a nossa participação e a nossa chance de alterar essa realidade, né?
Então, essa história, da forma como se coloca, é uma história já com o final determinado. E nós sabemos que não é bem assim. Nós temos uma liberdade, que é exatamente o livre-arbítrio, para nós escolhermos rumos, alterarmos situações, alterando com isso a nossa história. Né? E o próprio Jesus nos disse, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, exatamente. quanto mais amar, mais fácil fica Com de certeza. corrigir os erros, né? O amor é exatamente esse instrumento, né? Que nós temos para alterar a nossa história. E se você me permite, aí tem uma breve historinha que sinaliza bem isso. Nós temos lá um personagem da literatura espírita que em vidas anteriores ele havia feito muito mal, era um fazendeiro muito cruel, então judiava muito dos escravos, na época tinha escravidão. E inclusive assim, além do tronco, teve uma vez que ele ficou muito enraivecido, ele mandou moer o braço de um escravo. Então, nesta encarnação, ele ainda tinha esse débito por problema consciencial, né, de culpa da sua própria consciência. Mas ele era um homem muito bom, muito caridoso, que cuidava muito bem assim, dos empregados. E em um determinado dia, aconteceu um incidente lá com a máquina que ele estava lidando e ele perdeu um dedo. E ficou todo mundo escandalizado, né, dizendo assim, nossa, mas Deus não existe, né? Como que pode acontecer isso com esse homem? Que esse homem é bom demais. E aí vieram muitos comentários. Numa determinada reunião mediúnica, ele teve a oportunidade de conhecer essa história e dizer, olha, em vidas anteriores, a tua situação foi essa, fez assim, assim. Como você foi muito bom, perdeu um dedo e não perdeu o braço. Ou seja, ele abrandou pelo amor dele, né? Exercitando esse amor, ele abrandou a situação dele. E é uma historinha assim, muito simples, mas muito verdadeira, como é Chico Xavier. Então a gente tem aquela confiança, quer dizer, era uma expiação? Tinha que passar? Sim. Perdeu o braço? Não, quer dizer que realmente pelo livre-arbítrio pode trabalhar realmente o amor... Se nós trabalharmos exatamente a lei da justiça mosaica, não que para a época teve um grande valor, uma grande valia, mas é a lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. Então, nesse caso, o indivíduo perderia também o seu braço, né? Mas ele abrandou a sua situação exercendo o amor. Né? Ele se afinizou com a lei divina de maneira mais harmônica do que dessa maneira educativa, dessa forma, né? Perfeito. Mas, André, a gente tem uma tendência de colocar a culpa, né? Até a palavra culpa, que a gente precisa trabalhar. A culpa dos problemas que a gente enfrenta, das nossas dificuldades, no outro. Como é que a gente trabalha isso? Então, Daria, o que acontece é exatamente isso. Sempre que uma situação adversa nos assola, nós temos essa tendência. Ao invés de procurarmos por soluções, nós procuramos por culpados. Né? Isso é uma tendência nossa, né? Nesse nosso momento de maturidade ou de imaturidade. Então, é exatamente isso. Nós somos, assim, nós temos a tendência a achar alguém que justifique. Então, olha, eu não consegui êxito em tal situação. De quem é a culpa? E isso vem de vivências de épocas passadas, né? Nós colocávamos na época da crença em muitos deuses, né? Daquele povo politeísta, acreditava assim, em muitos deuses, Deus da água, Deus do sol, Deus do amor, né? Vênus, tal. Então era necessário que sempre tivesse alguém que dirigia determinada parte da nossa vida. Ou seja, a partir dali nós já terceirizávamos as nossas dificuldades, terceirizávamos a nossa responsabilidade. Eu preciso transferir para alguém a responsabilidade do meu insucesso. Né? Então, essa tendência que nós temos, inclusive de colocarmos a nossa vida dentro de um pote, né, onde tudo está já determinado e selado, vem dessa época. Né? Nós precisávamos, naquelas ocasiões, determinar alguém que fosse responsável por aquilo na nossa vida, por aquele momento da nossa vida. Né? Então, é daí. Nós já temos essa tendência e por isso nós precisamos trabalhar através de processos de educação, né, essas nossas tendências. Na verdade, é uma forma de comodismo, então. Com certeza. Já adiantando um pouquinho o que nós vamos falar daqui a pouco, mas é a teoria do vitimismo. Né? É muito mais confortável
eu transferir de uma forma determinada, né, a responsabilidade pelo meu fracasso, pelo meu insucesso para alguém, para uma situação, né, do que assumir a responsabilidade dentro da visão do livre-arbítrio, a visão inclusive da doutrina espírita, de que eu sou o responsável pelo meu fracasso, pelo meu sucesso e pelo meu sucesso também, né? Porque eu gosto de ser responsável pelo meu sucesso, mas não pelo meu fracasso, né? Então é isso, nós trazemos, né, embutidos essas tendências. Mas para a gente entender bem essa questão de livre-arbítrio, né, liberdade de ação, às vezes a gente observa, compara a situação de uma pessoa aqui no momento em relação a nós, em relação do outro, e a gente acha que o outro está tendo mais liberdade, que a gente está um pouquinho tolhido. Então, se a gente não pensar na questão da reencarnação, a gente fica sem entender também por que esse livre-arbítrio não é exatamente igual para todo mundo, porque na verdade o livre-arbítrio já está sendo construído há um tempo, né? Exatamente. De outras encarnações também. Essa possibilidade de exercer escolhas, né, que é a base do livre-arbítrio, essa liberdade de escolher, né, ela está embasada exatamente na nossa caminhada, no nosso caminhar, né? Eu não posso, por exemplo, controlar o seu livre-arbítrio, ele é seu, né? Senão eu falo, olha, deixa que eu controlo o seu livre-arbítrio, não seria incoerente. Então eu consigo trabalhar a minha possibilidade de escolhas a partir do meu momento de maturidade, né? Porque quanto mais maduros nós somos, mais conscientes nós estamos para escolher o que é bom, o que não é para nós. E nós gostamos de usar uma determinada frase que eu acho que você poderia explicar para enriquecer essa Sim. ideia, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Exatamente. Pela doutrina espírita, tudo que nós estudamos e aprendemos, né, pela reencarnação, que é uma das bases da doutrina espírita, nós estivemos em muitas situações, em muitas épocas, né? Então nós herdamos aquilo que nós mesmos construímos um dia, né? Isso que às vezes incomoda, porque nós falamos, puxa, mas peraí, eu achei que Deus fosse o responsável por isso. Eu achei que a forma como eu nasci, cresci na presente existência, fosse o ambiente, né, onde eu estou mergulhado, fosse o responsável por isso. Quando eu descubro, quando eu começo a trabalhar esses conceitos de que eu sou herdeiro de mim mesmo, ou seja, eu construí essa minha história, né, e está gerando efeitos agora de uma causa bem anterior, às vezes incomoda, porque eu preciso, pelo meu costume, né, pelo mito do vitimismo, ser vítima e não ser o autor de tudo isso que está acontecendo comigo no momento. E de certa forma aí você também já entra nessa próxima ideia que a gente vai trazer, que é como a doutrina espírita analisa esses dois conceitos, né, de livre-arbítrio e determinismo. A gente até poderia então dizer que sim, existe algum determinismo, mas já seria como colheita da nossa plantação. O que acontece é assim, existem situações que em virtude daquilo que nós semeamos, porque a gente fala assim, existe determinismo? Mas se era necessário eu conhecer essa pessoa e viver com ela a vida toda, está determinado. Não. Se existe, eu nasci para ser advogado, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser professor. Não. Existe uma coerência com o que eu semeei, com o que eu plantei. Não é? Então é interessante para a minha jornada atual, reencarnatória, que eu reencarne numa determinada forma, numa família, com determinadas limitações, sejam elas físicas ou psicológicas, ou emocionais ou espirituais, porém tudo em acordo com aquilo que eu estou semeando. O que não quer dizer que não seja possível alterar em algum momento da minha caminhada essa minha história, como você mesmo colocou no começo da nossa conversa. E até entendendo que esse determinismo, que nós vamos trocar pela palavra agora, planejamento. Exatamente. Quando a gente começa a planejar a nossa encarnação, se estivermos com um bom nível, né, de entendimento, isso, nós planejamos. Mas se for os nossos, né, superiores, os espíritos que cuidam de nós,
quando estamos ainda no plano espiritual e vamos planejar a nossa encarnação, e aí sim que vai ser traçado isso. Um pouco a visão geral, né? Em linhas gerais, não detalhes, mas a ideia do casamento, dos filhos, da profissão. As situações que vão favorecer a nossa caminhada, os nossos resgates, né? Agora, 2 itens nós temos que colocar aqui, destacar mas nós vamos pedir como base para a visão da doutrina espírita. Então vamos lá. Nós vamos chamar os nossos patrocínios culturais, já já a gente retorna com esse gancho que o André nos deu, falando desses 2 itens do Espiritismo. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Sicoob Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes, telefone 3551-6589. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Então, nós estamos agora começando o segundo bloco, conversando hoje com o André, que está colaborando conosco, e o tema livre-arbítrio e determinismo. Trouxemos alguns conceitos em geral, agora vamos aprofundar um pouquinho na própria questão do posicionamento da doutrina espírita a esse respeito. Então, Darielle, dentro dessa visão que nós deixamos claro, né, doutrina espírita, o foco é exatamente no livre-arbítrio, nessa liberdade nossa conquistada, né, ao longo das nossas existências, a liberdade de escolha. E 2 itens nós precisamos frisar bem dentro dessa visão da doutrina espírita. O primeiro é a individualidade do espírito, né? Então, a individualidade do espírito para nós é um ponto chave para nós construirmos essa ideia, esse conceito, né? Porque não tem como, se nós acreditássemos, por exemplo, apenas numa identidade coletiva, colocar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele passa a existir a partir do momento em que existe uma individualidade. Porque a liberdade ela é individualizada, né? Então a liberdade ela é individualizada a partir do momento em que eu conquisto essa liberdade, a partir da minha história, a partir da forma como eu transito pelas leis divinas, né? Então eu vou criando essa possibilidade, essa maior facilidade ou não de escolher para a minha vida. Então a individualidade do espírito nós precisamos frisar como sendo um ponto básico. A gente pode até comparar, André, com a questão da criança pequenininha, né? Você pegar uma criança de 2 anos, depois de 5, depois de 9, depois de um jovenzinho, um adolescente, ele vai
adquirindo, conquistando uma maior liberdade de ação. Quando é muito pequenininho, tem uma dependência maior dos pais, dos responsáveis. À medida que vai sabendo, vai atravessar a rua sozinho e começa a caminhar com as próprias pernas. Isso. Acontece isso conosco, né? É exatamente. Então, o que a gente colocaria? Associando a essa individualidade do espírito, a responsabilidade pelos atos. Então, se existe uma individualidade, então, sejam atos positivos ou negativos, existe um responsável por ele. Então, eu gosto muito de comparar, quando a gente fala sobre esse tema, com o nosso trabalho. Então, quando se tem um funcionário, tudo que acontecer que não andou bem relativo ao trabalho que o funcionário faz, é responsabilidade daquele funcionário. Então, ele é o culpado, né? Na verdade, não é o culpado, mas ele é responsável por tudo aquilo, porque dentro da individualidade de tarefa dele, ele assumiu tais responsabilidades. Quando nós vamos tendo 2, 3, 4 funcionários, 5, 100 funcionários, o que acontece? Se não houver uma organização muito grande, cria-se uma responsabilidade coletiva. E aí quando você vai e pergunta assim, olha, quem que deixou de fazer? Não tem ninguém. Mas quem que fez isso aqui de uma forma indevida? Não tem ninguém. Por quê? Ninguém assume a responsabilidade. Passou-se a criar, a entender aquela empresa como uma empresa coletiva. Não é? Então é importante a união das pessoas que estão ali, sim. Para um objetivo comum, sim. Mas cada um tem a sua responsabilidade, porque são seres individuais. A mesma coisa acontece com relação ao espírito. Né? Todos nós somos espíritos independentes e individualizados. Né? Se nós acreditássemos, por exemplo, que todos nós fazemos parte de um mesmo objetivo, então nós somos todos um só, seria a teoria panteísta. Né? Todos nós somos como gotas que caímos no mesmo balde de água, então somos todos um. Na verdade, nós temos a nossa individualidade. Então, a visão da doutrina espírita, ela se respalda aí, na individualidade e, por isso, na responsabilidade individual pelos atos. Né? Então, é onde a coisa acontece. Eu estou agindo pela minha individualidade, pela minha capacidade de escolher e vou ser responsável por tudo isso. Isso que é o difícil hoje em dia, para todos nós. Nós precisamos, na verdade, nos esconder por trás de um coletivo. Né? Então nós não assumimos as nossas responsabilidades, os nossos papéis. Essa é a maior dificuldade. E a gente tem que entender que quanto mais um passa a ter o outro. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Quando a gente foi criado lá no comecinho bem simples e ignorantes, nós éramos muito mais instinto, a gente não tinha responsabilidade. Quer dizer, na medida que a gente começa a ter a liberdade de escolha, que a gente vai assumindo esse compromisso, então, das consequências. Exatamente. Então, eu posso falar que o meu livre-arbítrio é a plantação. E depois, já na questão da consequência, da colheita, já são os efeitos daquilo que eu fiz. Esse o raciocínio. Por isso que a gente não tem que ficar reclamando e achar que, quer dizer, está voltando para mim aquilo que eu plantei mesmo, né? E ainda focando na doutrina espírita, exatamente alguns conceitos que são favorecidos pela vivência verdadeira da doutrina espírita, como, por exemplo, a capacidade de perdoar e de se perdoar. Então, quando nós nos individualizamos, quando nós assumimos as nossas responsabilidades, né, e nós percebemos, por exemplo, que nós erramos, nós sabemos da nossa possibilidade que aquilo é fruto de alguns erros e nós nos prontificamos a corrigir. Então, o espírita é melhor do que esse, do que aquele? Não. Mas nós temos o conhecimento nesse sentido e precisamos fazer uso desse conhecimento. Senão nós aprendemos muito, falamos muito e executamos pouco. Então, dentro dessa visão da doutrina espírita, nos favorece, nós somos favorecidos nesse sentido. Olha, eu errei, aqui está a prova, que é o efeito da minha escolha, né? E eu tenho que me prontificar primeiro, antes de corrigir isso, a me perdoar. Né? E isso também tem que ser exercido com relação ao nosso próximo. Né? Primeiro aqui comigo, que eu preciso me perdoar, e o próximo. Então, esses conceitos de livre-arbítrio e determinismo,
E a gente pode perceber que a partir de agora nós já estamos quase, nós não estamos falando em determinismo mais, né? Por chegarmos a essa conclusão, esse entendimento de que nós somos realmente responsáveis por tudo que fazemos a partir da nossa individualidade e tem que me prontificar a corrigir isso, né? Quando nós nos engessamos no caminho e falamos, opa, não, eu sou assim, eu não mudo, então eu já sou fadado a isso só acontece comigo, Deus quer assim para mim, então nós vamos realmente nos engessando. Nós vamos podando a nossa capacidade de nos perdoar e melhorar a nossa situação. Realmente é fundamental que a gente tire do nosso dicionário a palavra culpa, né? Porque a palavra culpa ou ela nos paralisa, ou então a gente realmente se vitimiza e acha que o outro que tem né, que assumir. Transferimos para lá. Realmente é responsabilidade. E entendendo que o que a gente passa de ruim, de negativo, de sofrimento, está em nossas mãos fazer diferente, pegar firme e melhorar para passar aquilo também. Perfeito. Né? Quanto mais ficar ali chorando, reclamando, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Como diria o músico. Mas isso é a nossa ideia. Será que um ou outro não poderia de repente falar assim, mas não ia ser muito mais simples se a gente fosse vítima de um destino do que ser responsável pelos nossos atos, pelos nossos erros? É mais fácil, né, Dani? Com certeza, quem está nos assistindo deve estar imaginando situações assim. É muito mais fácil nós transferirmos para alguém a culpa, a responsabilidade, sempre é. Mas exatamente aí que está, vamos dizer assim, a chave do nosso momento, né? A gente sempre tem um palestrante em Campinas que a gente sempre ouviu, ele sempre dizia isso: nós temos que descobrir o time, nós temos que descobrir a hora, o momento. E esse momento, por mais que a gente estude, ele é sempre agora. Por mais que a gente ache, quando será que é agora? Se eu estou percebendo que alguma coisa não está legal, o momento é esse, né? Então, a maturidade é isso. É quando, nós temos dificuldade com isso, todos nós temos, mas é quando se percebe que algo não vai bem e eu projeto para mim mesmo mudar essa realidade. Porque a partir do momento em que eu acho que aquilo não tem solução, né? Eu falo assim, entreguei para Deus. Uma coisa é eu confiar em Deus, eu ter fé naquilo, né? na divina providência, de amor mesmo, pelo amor mesmo que nós temos em Deus. Agora, a outra é por comodidade eu falar, olha, isso aí Deus cuida, né? Então nós fazemos de Deus o nosso funcionário, né? Aquele, olha, eu não vou conseguir resolver isso, então a maturidade, ela abstrai isso aí, esse pensamento, esse sentimento de dar a volta por cima. Agora, se nós ainda nos mantemos nessa situação de frieza, descrença, comodismo, nós vamos realmente achar que sermos vítimas é muito mais confortável. É muito melhor, né, do que nós partimos para a luta. Né? Agora, não é porque é melhor que seja mais proveitoso, mais saudável. Quem assim age realmente está perdendo tempo e, de repente, as oportunidades do hoje não existirão lá na frente como existem hoje. Então, aqueles talentos que Jesus nos dá, né? É melhor a gente usar bem esses talentos agora, né? O próprio corpo perfeito, a inteligência, né? Nada como o hoje, né? Nós temos certeza de que nós estamos passando por momentos favoráveis, né? Favoráveis. E como nós devemos exercitar a liberdade, então, de escolhas em nossa vida? Eu acredito sempre, eu vou falar isso para você vai falar com certeza, que o aprendizado, o processo de educação é a base de tudo, né? E esse processo de educação, e hoje eu estava conversando com a Thaís, né? Nós vamos fazer uma pequena palestra para os pais da evangelização, né? No dia 24, lá no Ismael. Então, esse papel da educação, e nós como espíritas não podemos abrir mão dessa fase nossa, né? Que nós temos os espíritos no momento mais do que fértil, sedentos por serem educados, né? Então, claro que isso não acontece só no período da infância, mas é um período muito favorável, né?
E a partir dessa educação, desse processo educativo, que nós vamos modificar nossa forma de ver a vida, né? E também do exercício da vontade e da liberdade. Porque se nós não exercitarmos a nossa vontade, o nosso desejo verdadeiro de mudar alguma coisa, né, nós não vamos exercitar a nossa liberdade. Nós não vamos conseguir modificar alguma coisa produtiva na nossa vida, né? Então, o processo de educação, o exercício da nossa vontade e da nossa liberdade certamente irão compor assim, uma tríplice argamassa, né, no sentido de fortalecer a nossa atuação. Deixando bem claro que essa vontade é vontade no sentido assim, aquela disciplina Exatamente. De fazer o melhor, de corrigir, de acertar, o nosso alcance. Né? Não é vontade no sentido de desejo frívolo, de continuar vivendo os prazeres da matéria, né, André? Porque aí... É de aplicar mesmo, tudo que está na nossa mão no momento presente, né? E que nós acabamos muitas vezes negligenciando, abrindo mão desses recursos que nós temos, né? Então, nós, assim, apenas finalizando, nós vemos muito falar sobre a questão do dinheiro, né? Então fala, puxa, o dinheiro é terrível, o dinheiro é maldito. E nós ouvimos uma vez um orador falar sobre isso, que existe o dinheiro sagrado e o dinheiro maldito. Que o dinheiro, quando ele é bem aplicado como instrumento, não como objetivo final, ele é maravilhoso, né? É uma das escolhas nossas. Uma das escolhas nossas é exatamente a forma como nós vivemos a matéria e o espírito, né? São escolhas que dependem do livre-arbítrio da nossa maturidade. Eu gosto de dizer que o dinheiro é neutro. Exatamente. Né? O uso que nós fazemos dele, nós não podemos ser escravo dele. Ele é um instrumento para a nossa evolução. É como o fluido cósmico universal. Ele chega neutro, né? Nós exercemos a nossa influência sobre ele, né? Manipulamos isso. Então depende muito da nossa maturidade. Muito bom. Nós te agradecemos. Eu que agradeço. Pena que é pouco tempo, né, pra gente conversar. O nosso tempo está encerrado. A gente agradece a presença também de vocês. Desejamos muita paz.